Da tribuna da Câmara, o deputado Coronel Ulisses questionou até quando o parlamento vai continuar omisso face às violações de direitos que têm ocorrido nas prisões em massa ordenadas pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O deputado lembrou que já há assinaturas para instalar uma CPMI, mas a comissão ainda não foi instalada. O deputado apontou: felizmente, em prazo recorde, nós conseguimos protocolar o pedido de instalação da CPMI do dia 8 de janeiro. Essa CPMI tratará da prisão de mais de 900 pessoas de todo o Brasil. Saliento que no Brasil não existe crime coletivo. Até quando vão permanecer presas essas pessoas? Coronel Ulisses lembrou: na história da República, nunca houve prisões políticas em massa como esta de agora. Só as ditaduras mais abomináveis e nefastas são capazes de tamanha afronta aos mais elementares direitos do cidadão. O deputado lembrou ainda a necessidade de investigar todos os fatos relativos a 8 de janeiro, inclusive as omissões e ações do governo federal. Ele disse: a CPMI deve certamente apurar também as responsabilidades se houve omissão em relação às providências daqueles que deveriam evitar o vilipêndio e a depredação do patrimônio público. Queremos uma investigação cautelosa e isenta para que a justiça seja feita. O deputado lembrou ainda que as prisões em massa não são os únicos abusos que vêm ocorrendo sob o olhar complacente do Congresso Nacional. Ele apontou: do nosso Acre, o estado que eu represento, 9 pessoas estão presas. Essas pessoas estavam em frente ao quartel, estavam apenas insatisfeitas e, logicamente, exercendo seu direito de manifestação de maneira ordeira, sem praticar qualquer tipo de violência. Sequer estiveram aqui em Brasília ou jogaram um grão de areia em qualquer prédio público e estão presas. Dentre elas, há pessoas de bem, trabalhadores, inclusive idosos e algumas pessoas doentes que precisam de tratamento de saúde. Esses acreanos e muitos dos brasileiros de outros estados presos em Brasília estão sendo vítimas de abusos flagrantes, sem falar da busca e apreensão contra vários empresários que geram empregos no nosso país, da falta de acesso aos processos, o que já foi denunciado por seccionais da própria OAB, e da censura prévia a órgãos de imprensa. Esses atos merecem toda a nossa indignação e o nosso protesto. Há 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos com a conivência do Congresso Nacional. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa e com a extrema esquerda, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. Esses depoimentos, relatórios e reportagens produzidos por pessoas interessadas embasam medidas extremas contra conservadores sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 20 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal.
Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, felizmente, em prazo recorde, nós conseguimos protocolar a CPMI de 8 de janeiro. Essa CPMI tratará da prisão de mais de 900 pessoas em todo o Brasil, salientando que no Brasil não existe crime coletivo. Até quando nós vamos permanecer com essas pessoas presas? Na história da República, nunca houve prisões políticas em massa como essa agora. Só as ditaduras mais abomináveis e nefastas são capazes de tamanha afronta aos mais elementares direitos do cidadão. É imprescindível separar o joio do trigo. Não somos a favor da violência e muito menos da depredação dos órgãos públicos e, logicamente, das nossas instituições, mas temos que saber fazer a individualização da conduta delituosa e da pena de cada um. Nós temos que ter um processo que seja onde nós tenhamos o contraditório e a ampla defesa de todos eles. A CPMI deve certamente apurar também as responsabilidades se houve omissão em relação às providências destinadas àqueles que deveriam evitar esse vilipêndio e essa depredação do patrimônio público. Queremos uma investigação cautelosa e isenta para que a justiça seja feita. Nós temos no nosso Acre, o estado do qual represento, 9 pessoas que estão presas. Essas pessoas estavam em frente do quartel e estavam apenas insatisfeitas e, logicamente, exercendo o seu direito de manifestação de maneira ordeira, sem qualquer tipo de violência. Sequer estiveram aqui em Brasília ou jogaram um grão de areia em qualquer prédio público. E estão presas, e dentre elas pessoas de bem, trabalhadores, inclusive idosos, e algumas delas pessoas doentes, que precisam de tratamento de saúde. Esses acreanos, muitos desses brasileiros também presos aqui em Brasília e de outros estados, estão sendo vítimas de abusos flagrantes. Isso sem falar na busca e apreensão a vários empresários que geram emprego no nosso país. A falta de acesso a processos já foi denunciado por seccionais da própria AB, e a censura prévia a órgãos de imprensa. Esses atos merecem toda a nossa indignação e protesto. Quero expressar minha defesa intransigente ao legítimo Estado de Direito, que não pactua com essas ações autoritárias em afronta e desrespeito ao povo e aos poderes constituídos, em particular ao nosso legislativo. Muito obrigado e peço que o meu discurso seja transmitido nos meios de comunicações oficiais. Mas eu quero só lembrar que eu adorei todas as intervenções, são profundas e muito também indignadas sobre um estado de exceção que está imperando no Brasil, uma ditadura do Supremo Tribunal Federal instaurada no Brasil. É uma ditadura que está sendo instaurada no Brasil por esses ministros do Supremo Tribunal Federal. Gravemente ainda, pelo fato de 10 ministros terem conectado essa barbaridade que foi realizada. Mas eu quero só lembrar que o doutor Sérgio Dario fez uma análise profunda em geral sobre o aspecto da ilegalidade e inconstitucionalidade desses inquéritos e dessa putaria, mas ele, a sua tese é de que realmente é natimorto
o inquérito é natimorto, os inquéritos são natimortos, e a portaria também. Eu gostaria de discordar dele nessa conclusão, embora elogiando profundamente a sua descrição sobre as ilegalidades havidas. Não é natimorto, não. Ele tem um efeito brutal. Esses inquéritos têm um efeito enorme na sociedade, estão criando um constrangimento na sociedade, um medo na sociedade, um terror na sociedade, de falar mal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E isso é o que eles queriam, isso é que eles desejavam e desejam com o inquérito. Eles não querem nada que o inquérito seja julgado em primeira instância, que vá para lá, que seja arquivado, porque não tem consistência. Não interessa a mim. Interessa que eles, ao prorrogar 6 meses, não prorrogando, agora com o aval de 10 ministros, tá certo? Eles vão prorrogar, é para criar o terror na sociedade, criar o estado de exceção que eles estão criando na sociedade. Esse é o objetivo. E, portanto, a questão aqui também, eu gostaria de elogiar muito todos os que falaram a respeito desse assunto, somente o doutor Greco também, que foi muito claro na sua posição. E eles não é uma questão, não é um inquérito político, é um inquérito de autodefesa de todas as barbaridades que eles fazem. Certo? Eles não querem ser criticados porque eles fazem barbaridades, hora para um, hora para outro. Uma hora eles vão lá e acabam com o COAF, congelam o COAF. Depois, outra hora, eles atacam o presidente da República. Outra hora, eles atacam o PT. Outra hora, eles atacam o Centrão. Quer dizer, eles vão de acordo com os interesses do momento, interesses políticos dele. De modo que não é uma política feita a esses inquéritos, não tem a finalidade só de atacar o governo atual. Atacar quem vier, conforme as conveniências. O que eles querem é se autodefender, dizer, nós vamos criar todas as arbitrariedades e dominamos o país, porque eles dominam, o Supremo Tribunal Federal domina o país hoje, manda o país, dominação, aí no sentido bem político da palavra, dominam o país, tá certo? E não querem nenhuma crítica. E quem criticar, como foi muito bem explicado aqui pelo Paulo Faria, quem criticar, tá certo? É preso e usa com tornozeleira, tá certo? E usa o que precisar, porque realmente é um jeito que não pode ser criticado. É um estado muito pior que o AI-5. Eles falam, eles querem voltar com o AI-5, eles vão perder. Eles estão praticando o AI-5. Esses inquéritos são um AI-5. Qual é a diferença deles com o AI-5? Pelas arbitrariedades, pelas violências que eles fazem contra as suas vítimas. E eles, vítimas, criam vítimas, tá certo? Porque não pode dizer absolutamente nada das coisas que esses ministros fazem com as suas famílias. Ao defender as famílias, estão dizendo porque a família também faz coisa errada, tá certo? Então eles sabem, que todo mundo sabe, está lá na Lava Jato, todas as denúncias de empreiteira, tem o nome lá de famílias dos ministros, tá certo? Então eles não querem isso, eles querem criar o terror no Brasil. Nós temos no Brasil hoje um estado de exceção por causa desses inquéritos e dessa portaria. É essa a realidade. E eles vão em frente. Eles vão agora prorrogar por mais 6 meses, daqui a pouco prorrogam por mais 6 meses, e assim vão até o fim do mundo, porque é um inquérito do fim do mundo mesmo. Então eles vão até o fim do mundo fazendo esse tipo de arbitrariedade contra a sociedade brasileira. Nós não temos mais um Estado democrático no Brasil. É conversa fiada. O Estado democrático brasileiro está suspenso, pelo menos. Não, há uma suspensão do Estado Democrático de Direito no Brasil enquanto viger esse tipo de conduta e de inquéritos e portaria do Supremo Tribunal Federal.